Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Chegamos à nossa segunda videoaula das nossas lições bíblicas na faixa etária de adultos. E hoje estamos falando a respeito da predileção dos pais por um dos filhos. É o tema geral da nossa lição: relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E hoje estaremos falando a respeito deste assunto de grande importância, que é a questão da predileção dos pais por um dos filhos. Assunto este que estamos tratando para ser evitado. Vamos ver no exemplo bíblico de que ter predileção por um dos filhos não vai fazer bem para nossa família. Texto áureo nós encontramos em Gênesis, capítulo de número 25 e verso 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Olha só, o problema já aparece aqui no primeiro texto, no primeiro versículo. Enquanto Isaque amava a Esaú, Rebeca amava Jacó. Isso traz problemas, e muito problema na família, não é verdade? O relacionamento familiar, desta forma, ele é gravemente prejudicado. Então, vamos encontrar aqui no livro do Gênesis, né, sobre a predileção dos filhos, né, por parte deste casal, Isaque e Rebeca, né, que essa predileção veio a gerar uma situação de egoísmo, né, de divisão, e sempre foi e sempre é assim. Quando há predileção, as coisas não vão andar bem. Nossa leitura bíblica em classe, Gênesis 25, versos 19 a 28. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis aí gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando o gerou, e cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Os objetivos da nossa lição é, primeiro, apresentar o plano de Deus para a família de Isaque e Rebeca, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar e explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Nossa introdução. A história de Rebeca e de Isaque, né, a história do Isaque e da Rebeca, parece uma infeliz repetição da história de Abraão e também de Sara, que lá atrás erraram quanto à questão, né, do filho. Deus havia prometido e eles, não esperando o cumprimento da promessa, deram um jeitinho de arrumar um filho de outra forma, o que lhes trouxe problemas. Abraão não soube lidar com o sentimento de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaque e Rebeca.
veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis, que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Deus quer que nossa família seja unânime, coesa em si. Para isso é preciso que os pais, que são as pessoas que dão início aí à família, busque sabedoria em Deus de como lidar com seus filhos. Todos os filhos são importantes. Claro que os filhos não são iguais. Se você prestar bem atenção e olhar para a sua mão, você vai ver que você tem 5 membros na sua mão. Todos são de grande importância, mas não são todos iguais. Nós temos 5 dedos aqui na mão direita, 5 na mão esquerda, todos são cada um diferente do outro. Porém, todos são importantes. Então, nossos filhos não são iguais, um não é igual ao outro. Mas em termos de importância, todos são iguais na importância. Primeiro tópico, o plano de Deus para a família e sua presciência. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Encontramos isso em Gênesis 25, verso 21. Somente 20 anos depois dessa oração, já com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. O propósito presciente de Deus. O que é presciência? É a capacidade de Deus saber todas as coisas antecipadamente. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e também de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e de Rebeca. Isso independia das circunstâncias que envolvesse essa história. Por isso, o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca, concebeu filhos gêmeos ao casal. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. No caso dos gêmeos Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não o compreendemos, mas sabemos que a vontade de Deus é perfeita. Não compreendemos, é alto demais para nós. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, mas sabemos que o Senhor está no controle de toda a história. Deus é presciente, Deus é onisciente, sabe tudo e pode também todas as coisas. Nosso segundo tópico, o conflito familiar. A esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Por serem impedidas de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos,
orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac. Quer dizer, em vez de despedir a sua esposa, mandando-a ir embora, ele ora, Deus atende e acontece um milagre. Claro que no tempo de Deus, né? Bom tempo depois. O conflito. O texto bíblico diz que os filhos lutavam no ventre dela. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, que foi a serva Agar, para gerar o filho desejado. E pagaram um preço alto. Diferentemente de seu pai, Abraão, né? O Isaac buscou ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca, sua esposa. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. Terceiro ponto, agora chegamos no ponto-chave da nossa lição. O favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Completamente diferentes. Em Gênesis 25, versos 25 ao 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, Jacó, teria uma descendência forte, e o maior, o mais velho, e por isso primogênito, no caso Esaú, serviria a Jacó, que era o menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria. Por isso, preocupava-se em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Observe isso. Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó, que era o filho mais novo. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e de Jacó produziria aí um grande conflito na família. Os pais não souberam se comportar diante desse plano, desse propósito de Deus para aqueles 2 filhos. Vamos aprofundar um pouco mais nesse problema da predileção por filhos na família no tópico 3 e último tópico da lição de hoje. Esaú, o filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú. Ele trazia a carne de caça do campo. Ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis. Veja que aqui já está mostrando que a predileção atrapalha e muito, prejudica e muito. Não impede o cumprimento de um plano de Deus, porque Deus é soberano, mas pode trazer dores que poderiam sim ser evitadas. Veja que o Isaac, mesmo sabendo que o menor dominaria sobre o maior, quis a todo custo impetrar a bênção para aquele que não seria o portador final da bênção, no caso, Esaú. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primácia no futuro da família. Por isso que Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, mais velho. Isso era de costume na época. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos.
Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentissem prejudicados. Mas as coisas tinham que acontecer do jeito que o Senhor queria e não como os pais dos meninos queriam. Jacó, filho predileto da Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção. Note que antes ela havia consultado e Deus havia falado. Agora ela toma atitude sem consultar o Senhor. Antecipou a bênção patriarcal para o mais novo, embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente. Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Isso foi ruim para Jacó, né? Isso trouxe consequências para a vida dele, porque não podemos dar uma ajudinha a Deus com mentiras, entre aspas, é claro, né? Então, sabedora de que Esaú quebrou princípios da obediência e do respeito aos pais. Casando-se com mulher estrangeira, Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse Jacó com a bênção da primogenitura. Assim deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó, fazendo-o parecer com Esaú. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz de seu irmão, ou aquele guisado, né? Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. Deus não precisa que seus filhos trapaceiem para que a bênção dele se concretize em suas vidas. Deus não precisava disso. Jacó, vindo sofrendo gravemente, ele mente para o pai ele mente para o pai duas, ele mente para o pai a terceira vez. Ele semeia uma semente ruim que lá na frente trouxe o mal sobre a sua vida. E tudo isso instigado pela sua mãe, orientado, induzido pela própria mãe. E isso não foi bom, não é verdade? O problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate ali existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são a herança do Senhor. Salmo 127, verso 3. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida de seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e de problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável dos seus filhos. O seu desenvolvimento saudável é equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Quando há predileção, quando preferimos o José em detrimento do André, isso gera também ciúmes, sentimento de desprezo por parte daquele que é menos amado, menos querido, menos abraçado. Os pais precisam entender que, embora os filhos sejam diferentes, todos merecem um abraço. Não adianta abraçar só o Pedro. O André também é seu filho. Não adianta abraçar só a Francisquinha, se a Maria Júlia também é sua filha. Então, abraça todo mundo. Abraça a todos. E deixa que Deus vai dirigir
futuro desses meninos, que serão futuramente homens e mulheres, também construirão famílias, eles precisam chegar lá com um caráter ilibado. Verdade? Então precisamos muito assumir aqui a nossa responsabilidade com sabedoria no desenvolvimento saudável e equilibrado dos nossos filhos. Nós concluímos dizendo que na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes aos pais. E os pais não devem provocar a ira aos filhos. Pelo contrário, amá-los, cuidar deles e preservá-los. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. Quem é o culpado disso? Quem deveria ser responsável por um lar equilibrado e cheio de paz, que são os pais, agora são culpados da divisão, da contenda e do orgulho predominante entre os filhos, porque escolhemos um em detrimento do outro. Todos são importantes para nós e também para o nosso Deus. Amém? Então, findamos aqui a nossa lição. Que Deus abençoe a vida de todos e que o lar de todos se estabeleça com muita saúde, muito equilíbrio e muita sabedoria na vida espiritual e no dia a dia de cada um de nós. Deus abençoe.